Boa noite, meu nome é Ezer Rosa, eu tenho 21 anos, sou morador do Morro do Palácio em Niterói e sou escritor e criador do Tambor Bichanagô. E aí, para além disso, eu trabalho também como arte educador. E aí, eu vou falar rapidamente de uma situação específica da arte educação, mas aí eu tenho um assunto transversal para tratar também. Eu trabalhei durante 1 ano e meio na Escola Vinícius de Moraes, na Zona Leste de São Paulo, e a gente dava oficina de dança. E aí os garotos que participavam dessa oficina de dança, eles estavam sofrendo muito assim na favela que eles moravam, que se chama Promorar, porque os outros garotos estavam perseguindo eles pelo fato de eles serem bichinhas, por estarem dançando e tudo mais. E aí, a partir desse momento, a gente achou que a gente deveria ter uma conversa um pouco mais séria com as crianças que faziam parte da oficina, que faz parte de um programa que se chama Mais Educação. E aí, durante 2 dias, a gente conversou com as crianças sobre a questão da sexualidade e de gênero. E, ao contrário do que as pessoas pensam, as crianças elas estão super prontas para essa discussão. E aí, a gente mostrou algumas imagens. Ai, gente, caminhão, é coisa de homem ou de mulher? E aí era unânime, assim, todas as crianças, ai, de homem! Aí a gente mostrava várias mulheres dirigindo caminhão, moto, enfim. E aí depois a gente ia mostrando outras imagens e conversando com as crianças em cima disso. E aí, tudo isso aconteceu antes de toda aquela discussão do Plano Nacional de Educação, se discutiriam ou não gênero. E hoje em dia, com o Temer no governo, eu não consigo me imaginar numa sala de aula aplicando a mesma atividade, assim. E isso é muito foda, porque foi uma atividade que deu muitos frutos e que as crianças trocaram de verdade, assim, efetivamente com a gente sobre o tema. Bom, eu venho aqui hoje a convite do GAP, que é o Grupo Preto que está articulando as atividades aqui dentro da ocupação. A minha fala ela não pode estar desvinculada de raça e classe. E por esses motivos eu preciso pontuar algumas coisas. Eu sempre morei na periferia, continuo morando na periferia, e o acesso a espaços como esses é bem difícil, é uma odisseia. Ônibus, metrô, trem e tudo mais. E aí, quando você chega num lugar, você percebe que você não é tão bem-vindo quanto todas as outras pessoas. Essa é uma questão também. E aí eu estava pensando muito nessa questão da Funarte em específico e da ocupação que está aqui na Funarte, né? Que vem puxada por uma marca que se chama Casa Fora do Eixo, né? E aí que existem muitas questões que envolvem essa casa. E a partir disso, tem todas as questões que eu fico pensando como as pessoas da periferia, como eu e como as pessoas que moram próximas de mim, vão ser recebidas aqui nesse espaço se por acaso o Ministério da Cultura voltar ou a Dilma voltar. Porque a gente sempre é tratado de forma marginal aqui dentro. Eu faço parte do corpo de dança do Ilô Badenin, que fazia, e usei esse espaço para ensaiar algumas vezes. E durante as vezes que eu precisei entrar nesse espaço, eu não senti que ele me pertencia, embora fosse um espaço público. Então, o questionamento que eu trago vem um pouco em torno disso, assim. Porque se tudo der certo e a gente conseguir reconquistar todas as coisas que a gente perdeu agora com o mandato do Temer, como as pessoas da periferia, as pessoas negras, elas vão ser recebidas nesse espaço. E aí eu digo isso porque na própria organização as pautas negras são queimadas, né? E eu digo isso por causa de conversa que eu tive com pessoas negras aqui dentro. Reclamaram que colocaram essa faixa na parede. Não querem discutir genocídio da população negra? Como isso é possível dentro de uma ocupação como essa, que deveria ser horizontal? E aí, pensando nessas questões da pauta,
as minorias acabam sendo massas de manobra nesses espaços. Porque você chama uma pessoa para tocar um tambor e para dançar, enquanto as outras pautas que deveriam ser primárias, que é, por exemplo, genocídio da população negra, é apagada pelas atrações artísticas. E aí eu falo isso tranquilamente porque eu acredito que esse seja um espaço de construção. E a gente só consegue construir uma coisa de fato, todo mundo junto, quando a gente consegue apontar todos os erros. E está tendo erros sim. As pessoas negras estão sendo silenciadas mais uma vez no espaço de luta. E eu acho que eu vim hoje para falar um pouco sobre isso e trazer esse alerta, porque ninguém deve ser silenciado dentro desse espaço, porque esse espaço é um espaço horizontal, é uma ocupação de todos os tipos de pessoa. E por esse motivo, nenhuma pauta menos deve ser atendida, porque se a minha especificidade não cabe aqui, esse espaço não me representa. Eu acho que é um pouco isso. Quando a gente abrir o microfone para ter outras contribuições, eu acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas que não nos esqueçamos nunca de fazer o recorte de classe e raça dentro desses espaços.